E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo à Fábrica de Gênios. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando alguns comandos sobre Python, pip, o uso, a instalação, certo? No Ubuntu. E também a utilização do Visual Studio Code para utilizar como um ambiente de codificação para o Python. Galera, o Ubuntu que eu estou aqui utilizando é o 18.06, se eu não me engano. Ele é um dos penúltimos, tem o mais atual, o 19.04. Tanto um como o outro, ele já vem com algumas ferramentas pré-instaladas. Eu vou abrir aqui meu terminal e vou executar um comando básico. Para você executar algum comando aqui no terminal, basta você digitar o comando. Por exemplo, eu vou agora querer saber se minha máquina veio com algum Python instalado. Então basta eu escrever aqui Python, que ele vai me retornar. Ele me retornou um erro, ou seja, não tem um Python instalado. Existe uma variação do Python, que é o Python 3. Então, basta eu digitar desta maneira aqui. Eu posso ver se ele está instalado ou não na minha máquina. Vou dar um Enter aqui. E olha só, abriu o shell do meu Python. O que isso significa? Significa que o meu Python 3 está instalado. Mas o Python sem uma versão que eu coloco, ou seja, o Python 2, ele não está instalado na nossa máquina. Então ele veio padrão aqui, só o Python 3 instalado na nossa instalação quando a gente instalou o Ubuntu. Para sair desse terminal, vou digitar essa função exit, abrir e fechar parênteses, vou dar um Enter. Ele vai sair do meu shell aqui. Se eu quiser utilizar o Python 2, ele dá até o comando aqui. Quando você dá um comando que é not found, ou seja, o comando não existe, ele te dá até opções aqui, ó, como instalar esse comando. Eu posso executar esse primeiro comando aqui, que seria para instalar o Python 3. Só que o Python 3 já está instalado aqui, ó. Se eu tentar executar esse comando aqui, então vamos tentar executar esse comando aqui. A gente cola aqui e dá um Enter. Ele vai pedir a senha aqui do Ubuntu de vocês. E aí eu vou baixar aqui. Ele já vai dizer, no caso que ele está atualizando. A gente acessou o Python ainda há pouco ali, o Python 3. Então depois dessa configuração, a gente pode continuar acessando o Python 3 que ele veio normalmente, certo? Ele deu apenas uma atualização nos pacotes. Então a gente vai digitar aqui a função de saída. Agora vamos verificar se o Python 2 está instalado. Olha só. Ele fala que apenas o Python 3 está instalado. Se eu quiser desejar instalar o Python 2, eu executo essa segunda linha aqui para instalar o Python na versão 2. Então vamos executar aqui. Então ele já está aqui instalando. E pronto, nossa máquina já tem o Python 2 aqui. Então quando eu quiser executar o Python 2, apenas escrevo Python, sem o número da versão. Ele vai trazer aqui o Python 2.7. Da mesma forma, se eu quiser sair, digito a função exit. Ok? Para me ver a versão de algum pacote instalado, basta eu digitar o nome do pacote, o traço hífen ou menos, né? E o Vzão maiúsculo. Então, dá o Enter, ele vai me trazer exatamente a versão que está instalada. Então, minha versão do Python, ele está em 2.7. Se eu digitar o nome do meu pacote, que é Python 3 menos Vzão, ele vai me trazer o pacote Python 3.6.7, versão 3. Agora, para mim baixar uma biblioteca do Python, eu preciso de um carinha chamado pip. Para mim utilizar o pip, eu preciso instalar. Se eu digitar apenas o comando pip e dar um Enter, ele já traz até a linha de comando aqui, ó. Então nós vamos aqui colar novamente. Então pessoal, meu comando aqui já está concluído, ele já instalou todas as dependências do pip no meu Python. Lembrando que a gente tem duas versões de Python, né? O Python
2.7 e o Python 3.6. Quando eu executei aqui o comando para instalar o pip, eu utilizei apenas a palavrinha Python. Então isso quer dizer que quando eu executar meu pip, ele vai executar e baixar a biblioteca dentro do Python 2. Se eu quiser baixar uma biblioteca mais atual para o Python 3, eu preciso instalar o pip novamente, só que agora utilizando o Python 3. Então basta eu colocar o Python 3 aqui e dar um Enter, que ele vai executar uma nova instalação do pip, do pacote pip dentro do Python 3 agora. Então pessoal, a instalação foi concluída. Agora tem um pip 3. Se eu quiser utilizar o pip do Python 3, eu tenho que utilizar dessa maneira aqui, pip 3. Assim que eu digito pip 3, ele já vai dar todo o tipo de coisa que eu posso estar utilizando nele, certo? Se quiser saber a versão do meu pip, basta utilizar menos vezão, pip menos vezão. Essa versão do meu pip é 9.0.1 e está utilizando no Python 2.7. Meu pip 3, que eu até digitei ali acima, ele também é 9.0.1, só que está habilitado no 3.6, no Python 3.6. Para mim estar utilizando qualquer um desses dois comandos aí para me baixar bibliotecas para o Python, basta eu digitar. Se eu quero baixar uma biblioteca para o meu Python 2.7, eu utilizo essa sintaxe, pip install e o nome da biblioteca que vocês quiserem. Se for para o Python 3, basta digitar assim, pip 3 install e o nome da sua biblioteca que você queira baixar. Assim que você baixa uma biblioteca para o Python, por exemplo, baixei uma biblioteca para o Python 3 e eu quero utilizar ela, basta eu vir aqui no comando Python 3 e aqui eu vou só fazer isso aqui, um comando de import e a biblioteca que você baixou. Se sua biblioteca não está instalada, quando você der Enter, ele vai mostrar um erro aqui, ó. Não tem nenhum modo chamado biblioteca, ou seja, não tem nenhuma biblioteca que tem esse nome aqui, que esteja instalado no meu Python 3.6. Então vocês têm que sair aqui e executar esse comando aqui, pip3 install e o nome da sua biblioteca, certo? Bem pessoal, então já mostrei como vocês podem baixar uma biblioteca, no caso utilizando o pip. Mostrei também como vocês podem baixar um pacote, no caso Python 3 ou 2. Agora eu vou mostrar como vocês podem apagar um pacote utilizando esse comando aqui, sudo apt-get remove e o nome do pacote. No meu caso eu quero desinstalar o pip do meu Python 2. No Python 2 eu não escrevo dessa sintaxe aqui, pip, só o pip "-v", ele traz aqui que é do Python 2.7. Então basta eu digitar python -pip. Então estou desinstalando o pacote pip dentro do meu Python, que é o 2.7, porque eu não coloquei a versão 3 aqui. Então assim que eu der o Enter, ele vai apagar meu pacote pip do Python 2.7. Então se eu digitar pip aqui, ele já vai dar um erro, arquivo de diretório inexistente, ou seja, ele não existe mais. Quando eu abro o Python 3, ele abre em formato de shell para mim. Como é que eu vou abrir um formato diferente do shell? Um formato de linha de comando? Eu preciso de um aplicativo específico para mim utilizar isso, certo? Sem necessitar estar utilizando aqui dentro do meu terminal. Para isso, existem vários softwares que eu vou estar aqui mostrando para vocês alguns. Existe o PyChar. Vocês podem estar baixando, como eu estou aqui no Ubuntu, ele tem aqui um aplicativo chamado Software Ubuntu.
eu consigo achar várias aplicações. E aqui é como se fosse o Android. Vocês pesquisam aqui o nome do pacote que vocês querem. Abriu ele aqui e instalou normalmente. Ele já faz tudo automático. O PyCharm tem essa estrutura aqui, essa característica. Outro também bem interessante é o Visual Code. Visual Studio Code. Esse aqui em azul. Eu acho ele bem interessante para se programar não só com Python, mas sim, ele tem uma característica de extensões. Então você não consegue programar somente em Python. Você programa em Python, em C, em qualquer outra linguagem, basta você baixar a extensão. Então eu vou estar utilizando e configurando no Visual Studio Code, certo? O PyCharm, ele é voltado apenas para o Python, enquanto o Visual Studio Code ele é voltado para várias outras linguagens de programação. Então pessoal, aqui no meu Visual Studio, ele já está concluída aqui a instalação. Eu vou executar aqui. Então pessoal, aqui é a área de trabalho aqui de vocês. Então para mim utilizar o Python aqui no Visual Studio Code e compilar ele, através do comando aqui do F5, né, eu preciso instalar uma dependência aqui, uma extensão. Ele traz até aqui algumas que são mais populares que o pessoal baixa. Aqui já tem um Python aqui em primeiro lugar. Basta eu clicar aqui em instalar, que ele já vai estar configurando automaticamente o Visual Studio Code para o Python. Assim que eu abrir algum arquivo com a extensão .py, ele já vai entender que é Python. E se você apertar F5 para executar o código que está dentro desse script, ele já vai executar normalmente sem nenhum erro. Aqui tem várias outras linguagens que vocês podem estar baixando. Existem algumas coisas legais no Visual Studio Code, como vocês podem até perceber, ele vem todo em inglês. Então já foi criado uma versão em português. Ele já traz linguagem pack para Visual Studio Code. Então posso estar instalando isso aqui. Ele aparece a mensagem para você reiniciar o Visual Studio Code, então aperto aqui. Ele vai fechar e abrir novamente. Agora sim, tudo em português. Lembrando, esse espaço de trabalho aqui não importa o editor de código. O importante é que se ele tem suporte para a linguagem que você está utilizando no momento. No nosso caso é Python. Eu mostrei aqui o Visual Studio Code, como também existe o PyCharm. Diferente do Visual Code, esse PyCharm é voltado apenas para o Python. Então é muito interessante ele também. Então é isso, galerinha. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí, tudo belezinha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Se inscreve para dar aquela força. É isso aí, valeu.